Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz os furos na minha pia para instalar a torneira e o porta-detergente. Eu já tinha até feito a marcação antes, mas a filmagem não ficou boa, então filmei novamente para mostrar como eu fiz. Eu usei o esquadro aqui para conseguir medir exatamente a distância da ferragem embaixo. Eu coloquei a ponta do metro na parte onde termina o apoio de ferro atrás. E a distância total é onde encosta no esquadro. E tem que estar bem posicionado, bem encostadinho mesmo, pois o objetivo aqui não é tirar o esquadro, mas sim apenas delimitar a distância. Na hora de fazer a marcação, não se pode esquecer de considerar o tamanho da borda dessa peça que vai segurar a torneira e também daquela do porta-detergente, para não correr o risco da peça não caber embaixo. Eu não tinha serra-copo do tamanho apropriado para fazer os furos, então comecei tentando com o que eu tinha em casa, que era um conjunto de ponteiras e disquinhos para a micro-retífica. Eu comecei desbastando a marcação com a ponteira diamantada, depois eu troquei para um disquinho também diamantado, que é apropriado para porcelanato. Depois de feita a marcação inicial, usei uma broca para concreto na função marteleta da furadeira para que o furo atravessasse as duas camadas de porcelanato, sempre acrescentando mais um pouquinho de água. Isso é necessário para preservar a broca e também acaba evitando o levantamento de poeira. Não foi nada fácil atravessar as duas camadas de porcelanato com a broca. Depois de completado o furo, ainda troquei a primeira broca por uma bem mais grossa, na tentativa de facilitar que o furo chegasse ao tamanho final necessário o mais rápido possível. Agora estou fazendo o alargamento da boca do furo com um disquinho de corte diamantado. Pelo menos estou tentando, né? E o disquinho é um bravo, que solta até faísca. Terminado o trabalho com o disquinho até onde foi possível, recorri a outra ferramenta que eu tinha aqui em casa. Desta vez um rebolo cônico que eu nunca tinha usado antes, mas que me falaram que servia para ajustar o furo para a válvula de cuba. Então resolvi testar aqui. E foi simplesmente vexaminoso, porque o trabalho não surtiu o resultado esperado e o rebolo ficou parecendo um bico de chupeta. Depois de toda a frustração, pedi que meu marido saísse para comprar duas serras-copo adequadas ao tamanho dos furos, porque não havia outro jeito. Por isso estou preparando gabaritos para furação em MDF, porque outra vez que eu tentei fazer furos em porcelanato com serra-copo, sem utilizar um gabarito para dar firmeza, um tranco da furadeira acabou lascando a beirada do porcelanato, e eu não queria que isso acontecesse de novo. Depois de feito o furo, deve-se ter cuidado para manusear a serra-copo, porque ela fica extremamente quente, podendo causar queimaduras nas mãos. Por isso eu uso um pedaço de pano para desmontá-la, uma vez que tenho que montar uma serra de outro tamanho em seguida. Quando eu fui medir os furos feitos com as serras-copo para madeira que eu tinha por aqui, eu constatei que um furo estava grande demais e outro pequeno demais. Então vamos lá usar a criatividade e outras ferramentas disponíveis. Neste caso, uma grosa rotativa. Faz parte de um conjunto que eu já tinha por aqui. Porque não vou pedir para meu marido sair para comprar desta vez uma serra-copo para madeira em tamanho adequado. Me recuso a fazer isso. E eu tenho perseverança, sei que vou conseguir. E de fato acabei conseguindo. Agora, para fazer o furo para o porta-detergente, que é menor ainda, eu não tenho serra-copo adequada também. Por isso farei outra adaptação com uma broca chata de diâmetro menor e que depois eu faço atingir o tamanho necessário com a grosa rotativa também. E aos poucos, sempre conferindo o progresso da furação, medindo com a serra-copo que eu usarei no porcelanato, eu acabei conseguindo um gabarito que vai atender a minha necessidade. Para a proteção do porcelanato, eu coloquei 3 camadas de fita adesiva, posicionei o gabarito e prendi com muita firmeza. Notem que coloquei no meio um grampo sargento de ferro, que proporciona uma firmeza maior do que os grampos de aperto rápido, que são ótimos também, mas neste caso o trabalho exige uma força extra. Notem como esse primeiro grampo afrouxou apenas com a vibração da broca. A furação deve ser feita com um spray de água
para que a broca não esquente demais. Isso vai ajudar a preservá-la por mais tempo. E para facilitar o trabalho, é bom regular a furadeira na função martelete. Para os 2 furos, o procedimento será igual. O que muda é apenas o tamanho da broca, já que o furo para a torneira é maior do que o do porta-detergente. À medida que avança o desbaste do porcelanato, e por estar acrescentando água, vai juntando um barro no buraco, que é bom ir sendo removido aos poucos para facilitar o trabalho. Eu vou deixar na descrição os links de afiliada dos produtos e equipamentos utilizados nesse vídeo. Mas os links podem ser usados para comprar qualquer coisa e não necessariamente o que estou indicando ali. Sendo assim, se você comprar algo que esteja precisando através de algum dos links, desde que em até 24 horas após acessado, gera para mim uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso. E ainda ajuda muito no incentivo para que eu continue a produzir conteúdos para este canal. Muito obrigada! Uma eternidade depois... Hora de testar se ficou bom o tamanho do furo. Depois fazer o outro furo para a torneira. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Depois de pronto o furo da torneira, constatei que ficou meio pequeno. Então vou fazer umas gambiarras para que ele fique com o tamanho adequado. Começo por alargar a boca do furo com aquele mesmo rebolo cônico que eu usei no começo do vídeo e que acabou ficando com um formato engraçado de chupeta. Depois que a boca atingiu o tamanho adequado, eu coloco novamente fita adesiva para proteção. E com uma faca tiro as camadas de fita do furo, coloco novamente a guia de MDF. E com a broca menor, que eu usei para fazer o furo do porta-detergente, eu vou desbastando as laterais do furo, sempre medindo por baixo com o caninho da torneira, para ir controlando até onde continuar para que o furo não passe da medida. Eu precisei dar uma saída e quando voltei meu filho já havia instalado a torneira, por isso não há gravação sobre isso. Mas vou mostrar a instalação do porta-detergente. Eu começo por limpar com álcool para eliminar qualquer vestígio de poeira, tanto da pia quanto da peça e seus acessórios. Eu passo um risquinho de PU 40 em volta do furo da bancada. Talvez não seja necessário, uma vez que a peça veio acompanhada de borrachas de vedação, mas acho que mal não vai fazer e creio que aumenta a segurança contra vazamento. Uma das borrachas de vedação eu coloco na peça para que fique por cima da bancada e a outra ficará por baixo. Depois de bem posicionada a peça, eu rosqueio com força para que fique bem apertada. Eu fiz isso só com as mãos mesmo, mas nada impede que seja usada alguma ferramenta para isso. Depois de bem instalada a peça, eu retirei o excesso de PU 40 com um pouco de álcool. Depois eu instalei o copo onde vai o detergente e é simplesmente rosqueado por baixo. Montei o canudinho na tampa, enchi o reservatório de detergente, que é de mais ou menos 350 ml, e finalmente está pronto e tudo muito lindo. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.